Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é a professora Verônica. Esse é o primeiro podcast do canal Yogurt Interior. Se você quiser participar do grupo de estudo no Facebook, vou deixar o link para vocês aqui embaixo. E toda quarta-feira nós teremos novo podcast aqui no canal. Então, se você quiser receber o lembrete, todas as vezes que sair um novo vídeo, ativa o sininho aqui embaixo. Então vamos lá. Hoje o nosso primeiro podcast, o tema é o objetivo do yoga é nos manter em estado de yoga. Então, o que seria nos manter em estado de yoga? Qual que é a real proposta que o yoga tem para trazer? Primeiro que a própria palavra yoga, ela quer dizer união. Mas é a união do quê? Né? Porque para unir você tem que ter pelo menos duas partes. Então a gente fala, né, que nós estamos em dualidade, nós temos o mundo todo dividido, pelo menos em dois pedacinhos, né? Então a gente divide tudo entre bom e mal, justo e injusto, certo e errado. Então a gente tem sempre, quando a gente fala sobre alguma coisa, a gente tem o oposto dela. Então a gente vai falar sobre luz, a gente tem a escuridão. E quando a gente fala que o yoga é a unicidade, né, o oposto da dualidade, é sair da dualidade, o que nós referimos é exatamente isso, né? Que yoga quer dizer união. É a união da minha alma individual, que nós chamamos de Atma, com a alma universal, que é Brahman. E a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso, né? Então, o yoga, ele é um estado onde estamos conectados com a nossa verdadeira essência, porque nós não somos nem esse corpo e nem a nossa mente, né? Então, quem nós somos, afinal? Nós somos o observador, aquilo que tem além do corpo, além da mente. Então, a prática do yoga é para nos manter nesse estado de consciência. E aí é a partir desse lugar que a gente pode se conectar à fonte criadora, que a gente pode agir no mundo com lucidez, com sensatez, né? Então, todas as práticas, ela vem exatamente para isso. Só que não existe só a prática do yoga que a gente conhece aqui no Ocidente, né? Que é a prática física, né? Ou a prática de posturas, só dos asanas, né? Nós temos outras formas de cultivar yoga, né? E aí eu quero conversar um pouquinho sobre essas quatro formas. Então, primeiro a gente tem o que chama de Karma Yoga. É o yoga da ação. Ele vem de um agir de forma altruísta, desinteressada e sem apego pelo resultado, né? Então, compreendendo que o autor de todas as coisas é Deus, eu não me coloco como autor, nem das coisas boas, nem das coisas ruins. E eu coloco as minhas ações como um oferecimento. Então, eu vou deixar os meus melhores pensamentos, as minhas melhores falas e as minhas melhores ações no mundo, né? E eles usam muitos mantras para manter a mente conectada nesse propósito. A segunda prática é o Bhakti Yoga. Ele é um yoga devocional. Então vai ter práticas de orações, louvores, rituais, e ele se mantém em conexão com o amor divino. Ele enxerga Deus em todos e em tudo. Então tá nesse lugar onde eu interpreto Deus como amor puro e eu quero me relacionar com esse amor. Então, todas as minhas ações também vão estar nesse lugar, né, de me colocar ao dispor, né, mas é nesse lugar, assim, ele é devocional, né, todas as minhas intenções, eu acordo e eu sou grata, né, eu vou dormir e eu sou grata. Nós temos então o terceiro caminho, que é o Jnana Yoga, que é o caminho do conhecimento. Aqui é onde vai estar o estudo do Vedanta, né, que é ali a última parte dos Vedas. Então, considerando que esse é o caminho mais difícil, se ele for utilizado unicamente, ele é o mais difícil, porque ele é o caminho que utiliza a sua mente
para investigar a sua própria natureza. E aí a ideia é alcançar uma libertação espiritual, saindo desse ciclo de renascimento e morte, da roda do Dharma. A quarta forma de praticar yoga, que é provavelmente a mais conhecida por vocês, é o Raja Yoga. Ele é o yoga do controle da mente e o controle também do nosso prana. Então aqui vai entrar as posturas, as respirações, meditação. E aí o corpo, então, ele é apenas um instrumento da prática, né? E aí você percebe que todas elas têm o mesmo objetivo, que é nos manter em estado de yoga, que é esse estado de consciência elevada e conexão com Deus. Quer dizer, eu me compreendo, essa alma unitária, Atma, que faz parte do todo, né? Eu não estou separado, apesar da gente dar os nomes diferentes, né? Eu compreendo a minha personalidade individual e eu compreendo o Brahman, que seria o todo, que seria a energia única do universo, né? A única forma que realmente existe no universo, né? E, ao meu ver, é interessante quando a sua prática ela inclui essas quatro formas de prática, né? Porque daí você consegue se colocar de uma forma que você tem uma base que te sustenta na tua prática. E aí você consegue se dedicar mais, porque você tem um sentido maior sobre todas as suas práticas, né? Mas aí você pode me perguntar, então uma pessoa que não acredita em Deus não pode praticar yoga, né? E eu te digo não, né? Que eu uso a palavra Deus sem nenhum pudor, pois eu acredito que ele engloba mais significado do que dizer apenas energia ou universo. Acho que ele está muito mais próximo daquilo que a gente já tem, né? Da nossa base de conhecimento aqui no Ocidente. Então acho que é mais fácil para a gente poder conversar. Você pode atingir esse estado de yoga mesmo não tendo Deus como uma referência, né? Mesmo sendo um ateu. Como o caso que é os budistas japoneses, que eles não têm um Deus como referência, eles acreditam que todos podem ser como o Buda, o iluminado, que todos podem transcender a matéria e elevar a consciência. Então você percebe que essa consciência é o mesmo lugar que a gente está conversando aqui do yoga, mas que o caminho é diferente. Então, vendo assim, o yoga ele não é religião e ele casa com qualquer que seja a crença da pessoa, né? Então, como diria meu professor Andres, você certamente vai ser um melhor cristão ou budista ou de qualquer outra religião se você praticar yoga, né? Porque o yoga ele vem falar de preceitos éticos, morais, de uma conduta no mundo, né? Então, esse lugar de conhecimento, né, de se colocar no observador, de não se identificar com a mente, isso é uma prática que a gente já vê aí, né, vários estudos, agora a ciência comprovando que isso funciona. E aí, bora praticar? A minha sugestão para você é que você escolha um único caminho, o caminho onde você realmente vai mergulhar, né? Dá uma olhadinha aí, dá uma pesquisada maior, vê se você tem possibilidade de ir pelo caminho que te faz mais sentido. Às vezes não, às vezes a gente só tem um mais próximo, como aqui no Ocidente ficou muito mais fácil, né, fazer posturas, é muito mais difícil, talvez, você entrar numa prática devocional. Então, a minha sugestão é se dedique a um único caminho e deixe os outros caminhos virem junto, né? Deixem eles estarem agregados, porque eu acredito que os quatro caminhos juntos, eles têm muito mais a nos ensinar, né? A gente tem um propósito muito maior em nos manter nesse conhecimento, né? Então a gente vai unir o conhecimento, o amor, a devoção, independente se você tem essa crença sobre Deus ou deixa só como uma prática de bem maior, independente do nome. O controle sobre si mesmo. E aí você vê que é uma prática completa. E ele vai te manter mais firme no caminho que você escolher, né? E a proposta do yoga é nos manter em estado de yoga, é nos colocar nesse lugar
onde eu tenho uma compreensão mais elevada sobre as coisas, onde eu não me deixo, né, que os meus pensamentos me engulam e eu não tenho sabedoria para lidar com o mundo, né? Então a gente vai falar de inteligência emocional, a gente vai falar sobre conhecimento, a gente vai falar sobre se colocar no lugar da ação e não da vítima, né? Então percebe o poder que tem desse conhecimento. E o yoga, ele é um conhecimento milenar de práticas, né? E várias coisas que hoje a ciência começa a desvendar e que a gente já tem há milênios escrituras e coisas que já são praticadas. Então eu espero que esse conteúdo tenha sido bom para você, tenha sido um pouquinho mais esclarecedor. Se você tiver alguma dúvida, me coloca aqui nos comentários. Eu quero saber de você. Qual é a experiência que você tem com o yoga? O que é yoga para você? Ficamos por aqui. Tenha uma ótima semana. Hare Om.